já falei sobre cultura de paz, mas nós vamos entender agora sobre os conflitos. O que é o conflito? O que causa os conflitos? Então nós vamos falar das principais causas dos conflitos, né? Porque o assunto ele é muito amplo. Então, quais as etapas do conflito? Como administrar e solucionar os conflitos? Nós vamos dar algumas dicas práticas, né, para lidar e resolver os conflitos. E então vamos começar, né, esclarecendo o que é conflito. Uma explicação muito simples: o conflito é a diferença de perspectiva ou a diferença de ponto de vista que acaba gerando uma tensão entre os envolvidos. Em outras palavras, trata-se de uma incompatibilidade de opiniões, de visões ou de ideias. No ambiente de trabalho, por exemplo, pode acontecer conflitos entre pessoas, equipes ou organizações. Porém, vale entender que nem todos os conflitos são negativos. Em alguns casos, eles podem até trazer crescimento e desenvolvimento profissional, né? Divergências e debates são normais de acontecerem no dia a dia. Utilizar o conflito para discutir e construir um projeto a partir das diferenças de ideias, de pontos de vista, nesse contexto as diferenças são bem-vindas e pode gerar um resultado excelente, né? Se houver bom senso, claro, se houver maturidade para analisar cada ideia e acatar as que forem melhores para o objetivo final. Então, para isso é necessário que o gestor da equipe, né, tenha esse olhar maduro e imparcial. Uma dúvida frequente entendemos como surgem os problemas, mas como surge, né? Quais são os tipos de conflitos? Então, a seguir, nós vamos falar sobre alguns tipos de conflitos, né? O primeiro tipo que eu quero abordar é o conflito de valores e necessidades. Eles acontecem quando há um impasse ou a diferença entre os valores e as necessidades dos envolvidos. Lembrando que valores são um conjunto de crenças, ideais, né? Práticas fundamentais que informam como uma pessoa conduz a sua vida, tanto pessoal ou na sua vida profissional. Os valores de um podem ser diferentes dos valores do outro. Um exemplo simples, no supermercado, por exemplo, pode não ter importância para uma pessoa pegar uma frutinha e experimentar sem pagar. Para outra pessoa, ela jamais faria, porque ela leva a sério as regras do supermercado, né, de não provar alimentos, e ela considera isso muito grave. Então esse é um exemplo de conflito de valores. Quanto às necessidades, as mais importantes são as necessidades de se manter vivo, de respirar, de comer, de descansar, de beber, de dormir, de ter relações sexuais, etc. As pessoas elas divergem na ordem dessas necessidades, mesmo conhecendo a pirâmide de Maslow. Algumas pessoas elas têm prioridades diferentes e necessidades diferentes. O que é essencial para um pode não ser para o outro. Então, o segundo tipo de conflito é o de tarefas, que estão ligadas ao conteúdo e objetivos, né? Usando o trabalho como exemplo. Quando um departamento ou uma área, né, não trabalham em comum acordo, né? Embora eles estejam na mesma empresa ou na mesma organização, cada um busca um objetivo separado e cada um vai para um lado. Outro exemplo, trata-se de tarefas individuais, quando a tarefa de um depende de outra pessoa para acontecer. Ou seja, no hospital, por exemplo, o médico só pode atender um paciente se a ficha desse paciente chegar até ele. Para a ficha chegar até ele, precisa que o enfermeiro, que mediu a pressão, que mediu a temperatura da febre, né, o peso, anotou os sintomas, né, que ele diz sentir, esteja na ficha que vai ser levada para o médico. Se não me engano, acho que eles chamam esse processo de triagem, né?
Por outro lado, eles só poderão fazer essa triagem se o recepcionista cumprir a tarefa de gerar a ficha para que o paciente receba uma senha e seja atendido na triagem pelo enfermeiro. Esse é um exemplo típico de tarefas que podem gerar conflito, porque uma depende da outra. No próximo vídeo, nós vamos continuar explorando os tipos de conflitos e muito mais desse assunto tão amplo. Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Obrigada e até breve.